Olá, meu nome é Luísa e hoje eu estou aqui para apresentar uma videoaula para a disciplina de termoestatística, onde eu vou falar um pouco sobre distribuições gaussianas, como fazer uma representação gráfica dessas distribuições e também resolver um exercício. Para começar falando um pouco sobre distribuição, basicamente, em teoria da probabilidade em estatística, uma distribuição de probabilidade descreve o comportamento aleatório de um fenômeno. Então, a gente pode, por exemplo, estudar a probabilidade em jogos de azar, a probabilidade de sair um número em um sorteio, a probabilidade de sair cara ou coroa em uma moeda, e etc. Essas abordagens iniciais tratam de fenômenos discretos, o que significa que o número de resultados possíveis é finito ou contável. Porém, também existem funções em que o número de resultados é incontável. Essas funções não contáveis são chamadas de contínuas. Por exemplo, quando o lançamento de uma moeda tende ao infinito, o número de coroas vai se aproximar de uma distribuição normal ou gaussiana, que é um exemplo de distribuição contínua, e a gente vai abordar mais nessa videoaula. Bom, a função de distribuição descreve completamente a distribuição da probabilidade de uma variável aleatória de valor real x, como a gente pode ver nessa equação. E aqui essa função f de x vai ser conhecida como densidade de probabilidade. Quando a gente vai falar um pouco sobre distribuição normal, a gente lembra que ela também pode ser chamada de gaussiana. Ela é uma distribuição de probabilidade absolutamente contínua e simétrica, como a gente pode observar nesse gráfico, que os valores vão acabar sendo simétricos. Além disso, a distribuição gaussiana é parametrizada pelo número μ e pelo desvio padrão, que é dado por sigma. O número μ vai ser o valor médio dessa distribuição, ele é um número real, e ele também pode ser chamado de esperança matemática. A gente pode observar nesse gráfico que a largura dele vai ser dado pelo desvio padrão. E o ponto central do gráfico é seu valor médio, que coincide com seu valor mais provável, por se tratar de uma distribuição simétrica. Bom, a distribuição gaussiana é descrita por essa equação, né, a segunda equação do slide, e ela é uma função de área normalizada. Mas por que a gente tem que normalizar a função? Basicamente, ao ter uma função de distribuição, para representar uma densidade de probabilidade, essa função deve ser normalizada. E o que significa isso? Basicamente, a gente tem que integrar essa função. Então, a gente vai pegar um intervalo de menos infinito até mais infinito e integrar essa função f de x dx. Isso vai ser igual a 1. E aí, ao parametrizar essa equação, a gente vai obter essa função de distribuição normal. Aqui ela é dada por 1 sobre sigma vezes raiz de 2π vezes o exponencial de menos x menos μ, que é o valor médio ao quadrado, sobre 2 sigma ao quadrado, que é o valor, o desvio padrão ao quadrado, ou até mesmo a gente pode chamar de variância. E aqui, nessa equação, o sigma vezes 2π é a área dessa distribuição. Quando a gente fala de distribuições, a gente também tem que explicar o que seria esse valor médio. Então, o valor médio ele é calculado a depender se a gente está falando de uma função discreta ou uma função contínua. Então, se a gente está falando de uma função discreta, a gente vai fazer um somatório do valor de x multiplicado pelo p, né? A função da distribuição px. Porém, numa distribuição contínua, em vez de um somatório, a gente vai realizar uma integral, que vai desde o valor de x inicial até o valor de x final. E aí, além disso, a gente pode falar sobre a raiz de x quadrático médio, que vai ser abordado mais para frente, mas ele é basicamente a raiz do valor médio ao quadrado. Bom, vamos falar um pouco sobre o desvio padrão. O desvio padrão expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, ele indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Ele pode ser calculado como sigma é igual a raiz de x menos o mi ao quadrado, e também como pode ser visto na segunda equação, sigma é igual a raiz do valor médio ao quadrado, né?
desculpa, um valor ao quadrado menos o valor médio ao quadrado. Além disso, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, isso significa que mais homogêneos serão os dados. E além disso, a gente pode falar que a variância é igual a esse desvio padrão ao quadrado. Mas qual seria a relevância de uma distribuição gaussiana? Por que a gente fala desse tipo de distribuição? A distribuição de Gauss teve aplicações na balística no século XIX, por exemplo, para melhorar a precisão quando muitos tiros são feitos, né, são disparados, no caso em que a direção e o alcance se assemelhavam a distribuições normais, o que também pode ser aplicado para diferentes medidas físicas. Historicamente, essa distribuição normal é definida quando o Laplace elabora o teorema central do limite. Então, na matemática, além dessa aplicação no cálculo, também vai ter uma aplicação na teoria dos números. Então, aqui eu coloquei uma figura de um livro só para exemplificar, né, algumas das áreas que a gente vai estar usando essas funções de distribuição. Também foi pedido que a gente fizesse uma representação gráfica e explicasse um pouco como funciona, né, a distribuição gaussiana em diferentes aplicações gráficas. Então, foi pedido que a gente utilizasse nosso número USP para elaborar esses gráficos. Então, aqui eu coloquei um slide com o meu número USP. Ele é 11,89882. Porém, a gente só vai tratar dos últimos 4 dígitos desse número USP. Então, na primeira atividade aqui que a gente vai fazer, a gente vai considerar o desvio padrão igual aos 2 dígitos, penúltimo e último, do meu número USP, que seria 82, e o valor médio vai ser igual aos 2 dígitos, antepenúltimo e antepenúltimo do meu número USP, que seria 98. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico, ali no canto superior esquerdo, a gente tem o Mi, que é o valor médio, como 98, e o desvio padrão como 82. A gente pode perceber que o pico desse gráfico vai estar ali próximo do 100, e os dados vão variar de cerca de menos 150 até 350. Isso significa que os dados não são muito homogêneos, pois eles podem abranger um grande intervalo de valores. Isso se dá justamente pelo desvio padrão ser alto. No segundo exemplo, a gente vai manter o desvio padrão e elevar, né, somar 10 no valor médio em relação ao gráfico anterior. E a única diferença que a gente pode perceber é que os valores se deslocaram para a direita e o pico do gráfico agora está em 108. No terceiro caso, foi pedido que a gente subtraísse menos 20 do valor médio do gráfico 1, né? O primeiro, e manter o mesmo valor do desvio padrão. Então, novamente, a única diferença que a gente vê aqui é quanto ao pico do gráfico. Então, dessa vez, ele está no 78, tendo o gráfico se deslocado, por assim dizer, um pouco para a esquerda em relação ao primeiro gráfico. No quarto exemplo, a gente vai manter o valor médio inicial, como 98, porém, dessa vez a gente vai trabalhar com desvio padrão. A gente vai ter que dividir o desvio padrão por 5. O que isso significa? Como eu tinha comentado, quando o desvio padrão se aproxima do zero, mais homogêneos serão esses dados. Ou seja, quando a gente divide o desvio padrão por 5, a gente pode perceber que vai ser um intervalo muito menor de dados sendo abrangidos. Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico, tem valores indo de menos 200 a 300, para mais, né, aproximadamente. E aqui esses valores vão de 50 até 150. Então, a gente percebe que ao mudar o desvio padrão, a gente diminui essa largura do gráfico. E no último caso, a gente mantém o valor médio do gráfico 1, então o pico vai ficar ali no mesmo lugar, né, no 98. Só que a gente vai multiplicar o desvio padrão inicial por 3. E olha a diferença desse gráfico para o anterior. Antes a gente estava tratando de um intervalo de 50 até 150. E agora a gente pode perceber que os dados vão de cerca de menos 700 até 800. Então, quando a gente aumenta o desvio padrão, a gente consegue confirmar a partir desses gráficos como os valores vão ser mais heterogêneos, né? Os valores possíveis dessa distribuição. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre a representação gráfica da distribuição gaussiana, vamos então resolver um exercício da lista de termoestatística. Eu peguei aqui o terceiro exercício da lista, que fala o seguinte: considere um gás hipotético
para o qual a função de distribuição de velocidades tem a forma indicada na figura ao lado. Então, aqui a gente tem uma figura, né, uma função, que vai ter o seu pico no ponto C0, no eixo Y, e isso vai ocorrer quando x vai ser igual a V0, e ele vai no intervalo de x de 0 até 2V0. E aí tem dois itens aqui para a gente resolver. O primeiro pede para a gente calcular a constante de normalização C0, e depois ele vai pedir para a gente calcular a velocidade média, né, o valor médio, que vai ser a velocidade média, já que se trata da velocidade de um gás, é o valor mais provável. E o VRQM, como a gente tinha discutido anteriormente, é o raiz de x quadrático médio. Porém, como se trata de uma velocidade, vai ser a raiz da velocidade quadrática média. Isso também significa que é a rapidez dessa função, né, de distribuição. Então, primeiramente, vamos calcular a constante de normalização. Ela pode ser encontrada ao integrar a função no intervalo de menos infinito a mais infinito, sendo que o resultado da integral deverá ser 1. Então, a gente pega aqui que essa função n em função de v dv, nesse intervalo de menos infinito a mais infinito, vai ser igual a 1. Então, isso significa que a área abaixo da curva no gráfico é igual a 1. Então, se a gente for perceber aqui, observando o gráfico, ele se trata de um triângulo, e a área do triângulo, então, deverá ser igual a 1. Então, a gente tem aqui, a gente lembra que a área de um triângulo é a base vezes sua altura sobre 2. Então, como sua base é 2V0, sua altura é C0 sobre 2, a gente vai encontrar que a área é V0, C0, o que vai ser igual a 1. Então, no fim, a gente pode dizer que essa constante vai ser igual a 1 sobre V0. Então, a gente resolve, né? Descobre a constante de normalização, resolvendo a primeira parte desse exercício. Tá, mas e o valor mais provável? Isso a gente não precisa fazer uma conta, porque se a gente olhar bem para o gráfico, a gente vai perceber que o pico dessa distribuição se dá quando x é igual a V0. Ou seja, o valor mais provável de ser obtido é V0. E o mesmo ocorre, né? A gente pode também descobrir o valor médio através do gráfico, que é o valor médio, né, da distribuição, vai ser igual a V0. Isso a gente pode perceber pela simetria do triângulo, né? Ele vai coincidir com o valor mais provável. E aí, por fim, a gente tem que encontrar a raiz da velocidade quadrática média, que é igual à rapidez dessa distribuição. Então, a gente tem aqui VRQM, vai ser igual à raiz da velocidade média ao quadrado. Então, a gente vai ter que esse valor vai ser igual a integral dessa distribuição, indo de menos infinito a mais infinito. Dessa vez vai ser a função n em função de v vezes v ao quadrado dv. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer é determinar qual que é essa função n em função de v. O que a gente pode obter através do gráfico? Se a gente for ver o y, quando x é igual a zero, também vai ser zero. E quando x é igual a v0, o y vai ser a constante de normalização C0. E a gente considera que isso se trata de uma função afim, onde y é igual a x mais b. A gente só precisa, então, encontrar quais seriam essas constantes a e b. Então, a gente percebe que C0 é igual a vezes V0 mais b, e o b vai ser igual a zero. Então, a gente encontra essa constante a sendo igual a 1 sobre V0 ao quadrado. Então, a gente já descobriu, né, para poder integrar, a gente já descobriu uma parte dessa equação, dessa função, né, n em função de v. E aí, na segunda parte, a gente considera o intervalo de V0 até 2V0. Então, a gente percebe onde o x é igual a V0, novamente o y vai ser C0, a constante de normalização. E aí, quando x é igual a 2V0, a gente vai obter o y igual a zero. Então, novamente, a gente considera que se trata de uma função afim, como a gente fez nesse exemplo anterior. E aí, a gente vai ter que y é igual a x mais b. E a gente vai obter o seguinte: C0 é igual a A vezes V0 mais B, e 0 é igual a A vezes 2V0 mais B. E aí, no fim, a gente vai relacionar essas duas equações
para obter os parâmetros A e B. Então, a gente encontra a relação seguinte: C0, a constante de normalização, nesse trecho do gráfico, vai ser igual a menos V0 vezes A. E aí, por fim, a gente obtém esses valores. A vai ser igual a menos V0 ao quadrado e B vai ser igual a 2 sobre V0. Então, a gente percebe que após fazer esse processo, a gente encontra duas equações para cada uma das partes do gráfico, né? Para cada um dos intervalos abordados. Então, a primeira função que a gente encontra é que n em função de v é igual a 1 sobre v0 ao quadrado, no intervalo em que x vai de 0 a v0, e essa função vai ser igual a menos 1 sobre v0 ao quadrado mais 2v0, no intervalo que vai de v0 a 2v0. E aí, por fim, só basta integrar essas duas equações e somá-las nesse intervalo que a gente tinha comentado, de menos infinito a mais infinito. O que a gente vai obter? Aqui a gente tem duas equações, né? A gente tem, na verdade, uma equação, né, sendo realizada nesse slide. E por fim, o que a gente vai obter é que esse valor que a gente está procurando ao quadrado, o raiz de x quadrático médio, ou raiz da velocidade quadrática média, ao quadrado, vai ser igual a 7 sobre 6 v0. Ou seja, a gente precisa usar a raiz, né? Raiz quadrada. Então, a gente vai falar que a raiz da velocidade quadrática média, ou a rapidez, vai ser igual a raiz de 7 sobre 6 v0. Então, basicamente foi isso. Esse foi o exercício que eu tinha para apresentar. Muito obrigada por assistir essa aula. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que essa aula está sendo assistida. É isso.